Oi pessoal, hoje é um dia especial. Hoje começam as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Oh, Brasil! Pois é, e também hoje é um dia especial porque eu vou te passar uma aula que é o conteúdo de toda a parte difícil para o aluno da segunda série do ensino médio. É impressionante como essa aula centraliza a matéria da parte de inorgânica que é ensinada normalmente na segunda série do ensino médio. Estamos falando da equação de Clapeyron. Bom, o Clapeyron, belo formoso, é esse senhor com barba linda, branca, que o nome dele inteiro é Benoît Paul Émile Clapeyron. Muito bem. A época dele, ele nasceu em 1799 e veio a falecer em 1864. Clapeyron. E um outro personagem fantástico, que é o Amadeo Avogadro. O Amadeo Avogadro é um italiano. Olha a espécie, olha a cabeça. Como se diz aqui no Rio, é um cabeção. O cara tem muito neurônio e conseguiu juntar de uma forma magnífica esses conhecimentos a partir do estudo dos gases. Bom, quem começou o estudo dos gases, na verdade, foi um irlandês. O nome dele foi Robert Boyle. E, na mesma época, um francês, Edmé Mariotte. Estou falando dos anos 1600, século XVII. E um não sabia do trabalho do outro, então, para os dois, deve-se a transformação isotérmica. Aqui se trata estas palavras. É uma transformação na qual o gás é sujeito a variações, desde que a temperatura se mantenha constante. Se a temperatura for constante, o que tem que variar? Bom, como são três os fatores que influenciam nos gases, além da quantidade, naturalmente, é a pressão, volume e a temperatura. Se a temperatura ela não se altera, a equação que representa os estudos de Boyle e de Mariotte é que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual à pressão 2 vezes o volume 2. Como já vimos, o que significa isso? Se você mantiver a temperatura constante e aumentar a pressão sobre o gás, olha a flechinha para cima, o que acontece se você aumentar a pressão sobre o gás? Simplesmente o seu volume vai diminuir. Muito bem. A segunda transformação ela foi verificada por Charles. O Charles observou em 1787. Só que a autoridade do Boyle, do Gay-Lussac, verificou na prática em 1802. Muito bem. Então, esta verificação aqui, a transformação isobárica, percebe que a pressão não está? Se a pressão não está, significa que ela é constante. Então, se você eliminar a pressão P2 e a pressão P1 porque são iguais, como é que fica a equação observada por Charles e comprovada por Gay-Lussac? Fica V1 vezes T2 e V2 vezes T1. O que significa isso? Significa, se a temperatura 1 aumentar para T2, se a temperatura aumentar, o que acontece com o volume? Também tem que aumentar, porque esse produto do V1 vezes T2 é igual ao produto do V2 vezes o T1. Então, numa transformação, a pressão constante, aumentando a temperatura, vai aumentar o volume.
Conclusão. As variáveis volume e temperatura são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Só lá em cima, na lei de Boyle e de Mariotti, é inversamente. Porque quando você aumentava a pressão, o volume diminuía. Aumentou a pressão, diminuiu o volume, então comportamento inverso. Aqui é comportamento direto. Aumentou a temperatura, aumentou o volume. E o mesmo Gay-Lussac, que confirmou a lei de Charles, tem um estudo só dele, que é a transformação na qual o volume é constante. Então, se você transformar um gás mantendo constante o volume, tu eliminaria o V1 e o V2 porque são iguais. Então, a equação fica P1 vezes T2, que é igual a P2 vezes T1. Qual é o significado? Para você manter o volume constante, se você provocar um aumento da temperatura, se a temperatura passar de T1 para T2 crescendo, o negócio vai aumentar o volume. Mas tu não quer que aumente o volume, então tu vai ter que aumentar a pressão. Aumentou a temperatura, aumentou a pressão, é diretamente proporcional. Bom, então se verifica que o produto da pressão vezes o volume dividido pela temperatura no início do processo é igual ao produto da pressão vezes o volume sobre a temperatura depois que foi alterado uma das variáveis. Se você alterar uma variável e não mantiver nenhuma das outras constantes, você vai ter a modificação das três variáveis, que são funções de estado. O estado do gás modifica alterando pressão, volume ou temperatura. Pois bem, então, como provamos na aula passada, a partir dessas transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica, nós chegamos à constatação de que a situação de início é igual à situação de fim. É a equação geral. Bom, aí entra o nosso querido Clapeyron. O que o Clapeyron observa? Se esse quociente é igual a esse quociente e se mantém, vamos chamar a esse valor constante de R. Por que valor R? Porque nós temos uma constante, sendo que esse quociente vai ser igual constantemente. Então, vamos chamar de P vezes V sub T igual a R. R é um número fixo. Um número fixo. Para 1 mol, se você tiver a massa molecular em gramas, a massa molecular em gramas de um gás, tem naquela massa 602, 10^23 moléculas. Muito bem. Se você tiver 1 mol, então tu tem 1 R. Se você tiver 2 mols, tu vai ter 2 Rs. Se você tiver 3 mol, você vai ter 3 Rs. Muito bem. Então, esse valor constante é proporcional à quantidade de mol. Então, podemos dizer que pressão vezes volume sobre a temperatura é igual a NR. É o R multiplicado pelo número de mol. Aí, o Clapeyron simplesmente passa essa temperatura para o lado direito e fica a famosa equação de Clapeyron. Qual é a equação de Clapeyron? De que PV igual a nRT. Bem-vindos à Química. Por quê? Porque agora nós vamos entrar com quantidade de matéria. Aqui em cima a gente transformava um gás e não tinha uma massa precisa. Qual é a quantidade do gás? Qualquer quantidade de gás, se você aumentar a pressão, diminuirá o volume. Para qualquer quantidade de gás, se você aumentar a temperatura, vai aumentar o volume. Para qualquer quantidade de gás, se você aumentar a temperatura, vai ter que aumentar a pressão para não alterar o volume, já que você quer volume constante. Muito bem. Então, esse N vai trazer a química para a física, porque nós vamos trabalhar com uma quantidade de matéria. Quantidade de matéria que a gente chama de mol. Bom,
A partir da equação de Clapeyron, nós podemos fazer dois cálculos. Podemos querer saber qual é o valor de R, afinal, esse R quanto que é? Podemos determinar o valor do R e podemos determinar também o volume do V, que é o volume molar. Então vamos por partes. Quanto que é esse R? Falei que esse R é um valor constante e é uma constante universal para qualquer gás. Portanto, R tem um nome bonito. É a constante universal dos gases perfeitos. Lembra que nós estamos falando daqueles gases que são ideais, perfeitos, que se baseiam em quê? Diferentemente do gás que existe. O gás que existe tem suas partículas de volume desprezível em relação ao sistema, porque as moléculas são pequenas. O gás que existe, o gás real, ele tem uma energia que faz com que ele se movimente sempre em linha reta. E aí é que está. Quando ele dá batida contra a parede, ele provoca pressão interna, de dentro para fora. E quando as moléculas, por acaso, se chocam, naquele choque, na realidade, as moléculas, de uma certa forma, grudam uma na outra. E o nome dessa força que une um pouquinho naquela trombada que eles dão é chamada força de Van der Waals. Muito bem. Então, o gás real, quando as moléculas se chocam, elas não se separam elasticamente. Sempre há uma pequena variação. O gás real, então, a batida não é elástica. O gás ideal é quando a batida e a rebatida são iguais. O estudo dos gases que nós fazemos é o gás ideal, aquele cujas moléculas são independentes uma das outras. Para esses gases, nós temos um valor R. E esse valor R, como é que nós chamamos? Constante universal. Quanto que vale? Então, vamos lá. É para quem? Nós queremos calcular esse R. O R corresponderá a quê? Corresponde ao P vezes o V, aí tu manda o N para baixo e o T para baixo. Bom, então, o R corresponde a P vezes V sobre NT. Agora, se nós considerarmos o volume de 22,4 litros, esse 22,4, eu já vou falar dele de novo. Por enquanto, engole, vai. Qual é o valor de R para 1 mol? Então, veja aqui tem o N, tem que ser 1 mol. Para 1 mol, ocupando quanto? Ocupando o volume de 22,4 litros. Então, o N é 1, o V é 22,4. Nas condições normais. Lembra da aula passada? O que é normal para os gases? É normal a temperatura 0 Celsius. Por isso que a gente não pode usar Celsius, porque o 0, aqui no caso, iria estragar toda a minha conta, iria anular tudo. Então, nós só trabalhamos em Kelvin. Então, a temperatura absoluta é 273 mais a temperatura Celsius. Se normal é 0 Celsius, corresponde a 273. E qual é a pressão normal? Aquela descoberta por Torricelli, lembra? Os gases, eles fazem uma pressão sobre 1 centímetro quadrado. E qual é a pressão que a atmosfera exerce em cima de 1 centímetro quadrado de área? 760 milímetros de mercúrio. Então, a temperatura é 273 e a pressão? A pressão pode ser em atmosfera, como isso aqui, uma atmosfera. E pode ser também em 760 milímetros. O que modifica o valor R do primeiro resultado para o valor R do segundo resultado é justamente a pressão. Se eu considerar a pressão em atmosfera,
é 1 atmosfera. Se eu considerar a pressão em milímetro de mercúrio, é 760, como nós vimos por Torricelli. Bem, se a pressão temos opção, o volume não temos opção. O volume será sempre, para calcular o R, 22,4 litros. 22,4 litros lá em cima, 22,4 litros aqui embaixo. A quantidade de matéria é 1 mol. 1 mol e 1 mol. E a temperatura é o 0 Celsius ou 273 Kelvin, 273 Kelvin. Bem, se você considerar em atmosfera, o R vale 0,082. 0,082 em quais unidades? Atmosfera. Qual é a outra unidade? Litro. Qual é a outra unidade? Mol. Só que o mol está no denominador. Na expressão dessa maneira, aonde nós colocamos para o numerador, o seu expoente 1 passa para menos 1. E qual é a outra unidade? Kelvin. Quando sobe fica menos 1. Bom, então o R, este R, será 0,082. Como nós usaremos sempre o fator unitário, o que é fundamental no uso do fator unitário? É conceber identidades. As identidades são valores que representam a mesma grandeza, só que as unidades não são idênticas. Então eu posso dizer de que uma atmosfera é igual a 760 milímetros. Então a atmosfera é ATM, milímetro de mercúrio é MM de Hg. Muito bem. Então, quando eu usar 0,082, eu tenho que colocar todas as unidades. A unidade atmosfera, a unidade litro, a unidade mol no denominador e a unidade K no denominador. Se, porém, você considerar não em atmosfera, mas em milímetro de mercúrio, tu vai substituir o P por 760 milímetros de mercúrio. Então, o rigor de você ter o número e ter a unidade com as quais aquele número foi gerado. Muito bem. Uma outra possibilidade que o nosso querido Clapeyron nos dá. Qual é a outra unidade? É calcular o volume molar. A equação de Clapeyron nos permitiu determinar o R, que é a chamada constante universal dos gases, que pode ser, então, repetindo, 0,082 ou 62,3. A diferença desse valor R está na unidade. Se você calculou o R considerando a pressão em atmosfera, ou se você calculou o R colocando a pressão nos seus milímetros de mercúrio. Os dois valores são corretos, desde que se preserve a unidade bem. Bom, a segunda possibilidade de usar a equação de Clapeyron é calcular o volume molar. Afinal de contas, aquele mol de gás ocupa um espaço. Qual é o espaço que ele ocupa? Pedi para você aceitar, inicialmente, o valor 22,4 litros. Aliás, essa história de volume tem muito a ver com o Avogadro, que é a próxima aula que eu já vou te passar. Bem, então eu pedi para você aceitar 22,4, mas de onde é que vem esse 22,4? É o volume que o mol ocupa. O mol, como já vimos, ele tem uma massa, que é a massa da molécula em gramas. O mol possui o número de Avogadro de moléculas e o mol também ocupa um espaço, que eu estou dizendo que é 22,4, mas não provei. Vou provar agora. Por que o volume é 22,4? Se eu vier aqui na equação de Clapeyron e isolar o V, eu vou passar simplesmente o P, para o denominador. Então eu vou ter N, 1 mol, R,
Estou escolhendo em atmosfera, 0082, atmosfera, litro, mol no denominador e Kelvin no denominador, vezes a temperatura. A temperatura, meu querido, eu quero primeiramente nas condições normais. E qual é a temperatura considerada normal? 273. Se eu considerar o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão, vai dar 22,4 litros. Como sempre, o rigor científico. Você pode cancelar o mol pela unidade mol, menos 1 é denominador, cancela com o numerador. Tu pode cancelar a atmosfera do R com a pressão, que é a pressão normal de uma atmosfera. Você pode cancelar o K, que está no denominador, com o K da temperatura. Qual é a única unidade que sobrou? Litros. Se esta conta vai dar 22,4, então 22,4 litros. É o volume ocupado por um mol. Então agora nós teremos três verbos. O mol pesa a massa da molécula em grama, o mol possui o número de Avogadro de moléculas e o mol ocupa o espaço, que é 22,4 litros. A exploração desses três verbos é que se chamará cálculo estequiométrico. Me aguarde. Bom, agora, o volume molar, ele pode e vai ser diferente se você tiver outra temperatura. Se a temperatura for uma temperatura agradável para o ser humano, 25 graus Celsius, então a gente vai calcular o volume, chamado volume ambiente, se o ambiente for 25 graus. Se na prova perguntar qual é o volume molar na temperatura de 20 graus, claro, você vai pegar o teu 20 e vai somar com 273. No caso que eu estou sugerindo, a temperatura ambiente é 25. 25 com 273 vai te dar 298. A diferença do volume vai ser para mais, porque a temperatura absoluta também foi para mais. E, verificando mais uma vez, a necessidade de ser correto. Posso cancelar mol? Posso cancelar mol, porque aqui eu tenho mol no denominador. Posso cancelar a atmosfera? Posso, porque eu tenho no denominador. Posso cancelar Kelvin? Posso, o que está no denominador, por esse que está no numerador. Qual é a única grandeza que sobra? Litro. Então, o volume molar em condição ambiente é 24,4 litros. Tá bom? Então, me aguarda que agora nós vamos para a parte complementar. Como é interessante essa aula. Ela vai juntar os alquimistas do século XVII para frente, com a prática real. E tudo vai começar com uma hipótese. Tudo começa com uma hipótese que se verifica. Então você verá agora na próxima aula a hipótese de Avogadro que virou lei. Totti, ao seu dispor.